Olá pessoal, tudo bem? O Planeta Brasil Sustentável está de volta hoje com uma entrevistada muito especial, a jornalista Valesca Fernandes, que vai falar sobre um tema que nós julgamos da máxima importância e que é uma das questões importantes e mais relevantes do nosso projeto, que é o respeito a várias populações que são discriminadas, vítimas do preconceito de toda a ordem. Então eu queria já de início agradecer você, Valesca, por estar com a gente aqui. Uma honra te receber no nosso programa. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o tema e a confiança, de me trazer até aqui. Legal. Gente, hoje o tema vai ser a população encarcerada. Uma população que, como eu falei no começo, talvez seja vítima dos maiores preconceitos, Valesca, no Brasil, até por conta de uma cultura muito conservadora e muito ofensiva, uma população que, na verdade, é incompreendida, Valesca? Então, eu queria, antes de mais nada, começar as perguntas, ler um pouquinho da biografia da Valesca, depois a gente começa aí o nosso bate-papo, tá bom? A Valesca é idealizadora e coordenadora do coletivo Você Não Está Sozinha. Ela também integra o Conselho da Comunidade de Curitiba e é coordenadora da Comissão de Monitoramento dos Sistemas de Privação de Liberdade do Conselho Permanente de Direitos Humanos do Paraná, do qual eu também faço parte orgulhosamente. Valesca, seja bem-vindo ao programa. Eu queria já começar perguntando o seguinte para você. Fala um pouquinho do movimento Você Não Está Sozinha. Por que criar um movimento? Qual é o objetivo dele? Como é que está essa atuação toda dessa organização que é tão relevante aí para a sociedade, não paranaense só, mas brasileira, Primeiro, mais uma vez, agradecer a oportunidade de falar disso, que ninguém quer falar, é o tipo de assunto que todo mundo prefere fingir que não existe, e quando fala sobre, em geral, é para esboçar preconceitos, como você bem ressaltou. E antes de falar do coletivo em si, é importante falar por que a gente tem que falar sobre esse tema, e que tem tudo a ver com um mundo melhor que a gente quer, O cárcere, ele aglutina, ele é um imã para todos os outros problemas graves que nós temos no país. O cárcere, ele é a síntese mais profunda e cruel do racismo, da misoginia, da falta de educação, porque o índice de escolaridade lá dentro é baixíssimo, tem muitos analfabetos, da pobreza, da desigualdade social, quase todos são pessoas pobres, da falta de acesso à saúde, da falta de acesso a políticas públicas que impeçam pessoas de chegarem nesse caminho. Então, incorpora todos os preconceitos. Todas as mazelas, as maiores mazelas do Brasil. Desigualdade, racismo, falta de emprego, falta de acesso à educação, falta de acesso à saúde, tudo está condensado no cárcere. Ai, mas todas as pessoas que estão lá são assim? Não, não é isso. Há pessoas que cometeram, todos, que cometeram seus crimes, vão estar lá cumprindo pena, etc. Mas não é disso que a gente fala. Quando a gente discute o cárcere, a gente não é discutir o que levou... Não interessa a pena individual do Aurélio, da Valesca ou do José. Interessa o coletivo. Porque alguns temas as pessoas tendem a polarizar entre esquerda e direita. E o direito penal é a área onde a esquerda e a direita se abraçam muito bem. São ambas punitivistas. A sede de prisão que as pessoas têm, como se tudo se resolvesse com prisão, o prazer que elas têm de contar que alguém foi preso, independe de ideologia partidária. E se estende a todas as camadas da sociedade, Valesca? Porque essa visão é muito clara, E aí eu vou até inverter a ordem das perguntas, fazer um gancho para dizer o seguinte, vai perguntar para ela como é que ela avalia um conceito tão comum no Brasil e que as pessoas acham que é muito mantra, Bandido bom é bandido morto. Para mim isso é síntese da ideia do preconceito extremado na figura do criminoso, entre aspas, Valesca? E é muito cruel, Porque quando a gente fala do bandido bom é bandido morto, mas de que bandido a gente está falando? Sim. A gente está falando do seu tio que cometeu assédio com a sobrinha? A gente está falando do seu pai que cometeu peculato na empresa pública onde ele trabalha? Você está falando de qual bandido? Porque se a gente vai falar que todo mundo está... Às vezes a pessoa não se enxerga na condição. Quando você dirige um carro embriagado, por exemplo, você está cometendo uma infração de trânsito que é crime. Sim. E aí, você é bandido? Você precisa morrer para isso? Entendeu? Então, as pessoas, inclusive, não se enxergam nesse lugar. E quando tu considera que o Brasil é um país que tem cerca de 40% da população encarcerada sem julgamento ainda, então ainda tem 40% dessas pessoas podem nem ser culpadas pelo que lhes é imputado. Fora o alto índice
de erros judiciais. Isso eu já vou perguntar para você. E aí, se for crime de colarinho branco cometido por rico, menos ainda imputação de pena, né? Aí as pessoas acham que está tudo bem, não tem problema, foi um deslize, né? Aí não precisa ir para a cadeia. Ou não precisa sofrer punição, para usar a expressão adequada, né? Eu queria te perguntar alguns dados, Valesca, que eu extraí do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em junho desse ano. Segundo esse anuário, existem 833 mil pessoas vivendo no sistema carcerário brasileiro. Nós temos números no Paraná, Valesca, e sabemos qual é o déficit de vagas do sistema, porque você falou que o sistema é punitivista. Sim, essa é uma questão conceitual clara, dada. Mas existe uma carência de vagas também, né? Sim. Dá para quantificar, dá para dizer quantas pessoas existem no sistema? Exatamente. Hoje, no Paraná, a gente tem cerca de 34 mil pessoas presas, entre provisórios e condenados. E tem mais de cerca de 12 mil com tornozeleira eletrônica. Em penitenciário, isso Já inclui já não, delegacias? Todo mundo, 34 todo mil, mundo. Incluindo todo mundo, menos aquelas prisões especiais, tipo policiais militares que estão em quartel, Sim. entendeu? Menos Sim. essa situação. Mas estabelecimentos penais sob gestão do Estado, porque ainda tem aqui no Paraná, a gente tem uma penitenciária federal, que não entra nesse cálculo, porque ela é administrada pelo Departamento Penitenciário Nacional. A gente tem cerca de 34 mil pessoas presas, dessas 1.670, 1.650 mais ou menos, são mulheres, por exemplo. Tá. Que é um índice muito menor ainda de pessoas presas dentro do sistema como um todo no país. Eu queria citar um outro número importante aqui, um tema que a Valesca já entrou, mas ela vai detalhar um pouquinho agora. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, 41% das pessoas que estão aí encarceradas são presos provisórios, ou seja, não tiveram julgamento ainda. Você falou disso agora há pouco, né? Por que isso acontece, Valesca? Qual é o problema? O problema está no sistema judiciário, na justiça, está no processo de investigação. Enfim, onde é que está o problema que leva tanta gente a estar presa sem ter sido condenada? Eu acho que muitas coisas interferem, mas a primeira delas é o excesso de prisão, de voz de prisão que se dá nesse país. Qualquer situação, você pega um menino com 2 cigarros de maconha, vai preso, cometeu tráfico. De encarceramento mesmo. De encarceramento. Então, a gente prende muito no país. E o nosso sistema não está preparado para atender todo mundo. Como prende mais pobre, que não tem advogado, que depende de defensoria pública, que não tem acesso, não conhece os seus direitos, essas pessoas acabam ficando lá, até que a defensoria consiga ir lá e atendê-los. E a gente, no Paraná, teve a última defensoria do Brasil, né? É uma defensoria super jovem, que ainda não está presente em todo, está em 77, eu acho, municípios do estado, no estado 399 municípios. Então, ainda, acho que nem é 77 comarcas, é mais grave ainda. Então, primeiro não consegue dar conta, não consegue dar vazão, entende? Então, entra muito mais do que sai. Porque você precisa de passar todo pelo processo, todo o rito de julgamento, recursos, etc., e uma justiça que não dá conta, porque o Brasil também tem um alto índice de demandas judiciais, cada vez menos concursados, porque faz parte também, né, desse açoitamento do serviço público. Então não consegue, a conta não fecha. Se entra muito e sai pouco, a conta não vai fechar. Claro. E enquanto a gente viver essa ilusão das guerras de drogas, a gente vai continuar aprendendo muito, continuar aprendendo por qualquer coisa. E aí eu volto no que eu falei antes, né? As pessoas acham muito legal, qualquer coisa tem que ser preso. Não, gente, qualquer coisa não tem que ser preso. Qual o caminho, Valesca? Que tipo de pena pode ser adotada para evitar a prisão, encarceramento? Pena alternativa, investir mais nisso? Eu já ia querer te perguntar para a solução do problema. Né? Porque assim, hoje no Brasil já tem um tempo que existem leis voltadas apenas a alternativas penais. Inclusive, recentemente, 2 semanas atrás, teve aqui no Paraná um evento do Ministério da Justiça. Curitiba sediou e era para discutir em nível região sul sobre modelos de alternativas penais com o judiciário, sociedade civil organizada, Ministério Público, porque tem que ser esse caminho. Você não pode, por exemplo, prender uma mãe que tem 5 filhos e fez entrega de droga, foi aviãozinho do tráfico. Tu vai prender essa mulher? Se você prender essa mulher com 5 filhos, é capaz que os 5 filhos dela depois estejam em outra unidade prisional. E isso acontece. Sim. Então a gente precisa garantir que essa mulher fique lá cuidando dos seus filhos. Ela vai ficar impune? Não, ela vai responder por isso, se a quantidade de droga for compatível de fato a tráfico. Mas não necessariamente com privação de liberdade. Não necessariamente com privação de liberdade. Ela pode estar com tornozeleira eletrônica e trabalhando e produzindo. Porque quando você tira essa pessoa e tranca ela, você tira dela todas as perspectivas de vida. Sim. E
onera o Estado, porque o Estado vai ter que ser responsável por essa pessoa E de todas as formas, de assumir. E quem vai assumir aqueles filhos? Né? E aí eu vou voltar para a história do punitivismo, que eu lembro quando a esposa do Sérgio Cabral, acho que foi do Sérgio Cabral, foi solta porque ela tinha um filho, ela foi presa por causa, né, das acusações que pesavam sobre a família, e ela tinha um filho menor de 12 anos, e ela conseguiu um habeas corpus e tal, nem foi habeas corpus, ela conseguiu que a prisão dela fosse em casa, com tornozeleira e tudo mais, prisão domiciliar. Meu Deus, todo mundo se revoltou, inclusive as alas progressistas. É um absurdo, é uma impunidade. Não é um absurdo. A lei garante a mães de menores de 18 anos, com prisão provisória, ou mães de pessoas vulneráveis, que essas pessoas fiquem presas em domicílio, se não for crime hediondo, e era o caso ali. Então, você não tem que se revoltar. Ah, mas por que só ela? Não, não é só ela, um monte de outras conseguem. Mas muito mais não conseguem porque não tem defensorias para defender essas pessoas. Porque o Estado falha ao não garantir defesa para essas pessoas. E a nossa Constituição prevê que o Estado garanta a defesa daquele que não tem meios próprios para fazer. Então, você não pode se rebelar quando a coisa dá certo. Entendo. Você tem que se rebelar porque todo o resto está dando errado. Agora, Valesca, uma dúvida. Além da questão da mudança de mentalidade do sistema, enfim, do judiciário, da magistratura, tem a questão da mudança das leis, né? O Código Penal. Tem que haver alteração? Você acha que é necessário haver alteração do Código para criar penas mais brandas? Não é necessário, mas isso, o sistema já comporta esse tipo de situação? Eu acho que tem uma série de questões. Primeiro, o Código de Processo Penal passou por uma mudança recente, né, que de 2018, mas que tinha sido suspensa, 2017, mas tinha sido suspensa com a lei anticrime, pelo ministro Fux, e agora o STF, está tentando retomar algumas questões, porque, por exemplo, quando você cria o juiz de garantias, você tem chance ali de prender menos. Quando o STF criou e o CNJ criou as audiências de custódia em 2015, 2014, 2015, você também tinha um mecanismo para tentar prender menos. Então, você vê que tem avanços, quando você cria lá as medidas alternativas, que com várias possibilidades, criação das tornozeleiras eletrônicas, tu vê avanço nesse sentido, mas a sociedade está cada vez mais punitivista. Então, a sociedade quer que o motorista do Uber, lá do caso do Kaique Brito, que foi atropelado, meu Deus, ele atropelou e está solto. Ele está solto porque ele não tinha que estar preso. Sim. Ele está solto porque existem vários indícios de que, inclusive, ele não cometeu o acidente. Porque as pessoas deixam que o coração haja, sabe? Que o coração falhe. E não que a lei falhe, sabe? Mais que o coração, é uma questão da própria concepção violenta do povo brasileiro, de uma cultura da violência já instituída e arraigada nas pessoas, né, Valesca? Vai além dessa questão. Né? E aí você vai continuar criando mecanismos legais, e aí a sociedade vai continuar pedindo mais punição. E aí, por outro lado, o legislativo, que depende do voto, e muitos ali estão para jogar para a plateia e não assumindo o compromisso real do que o cargo lhe requer, vai pedindo, vai aumentando pena, porque o que eles tendem é aumentar a pena, a colocar cada vez mais crimes entre os hediondos. Valesca, vamos falar um pouquinho do combo de preconceitos de que é vítima a população encarcerada, né? Segundo o Anuário de Segurança Pública brasileiro, 68% das pessoas que vivem no sistema carcerário brasileiro são negras. E 43% têm idades entre 18 e 29 anos. Temos números do Paraná, Valesca? No Paraná... E aí, confirmando aquilo que você falou, né? Basicamente, população negra e pobre, em grande parte dos casos, né? No Paraná, a gente está beirando 50% com relação a negros e brancos. Um pouquinho menor, mas por causa da composição étnica por causa também da composição população étnica. paranaense. Mas se você pegar, inclusive, a população étnica, você vê que tem mais gente negra presa do que gente negra no Estado. Proporcionalmente Sem falando, dúvida. entendeu? A gente está meio 50-50. Com relação à escolaridade, eu não vou me lembrar agora os dados mais atualizados do Paraná, mas eu vou te contar, por exemplo, um caso que para mim sintetiza bem isso. Por conta do coletivo, né, que inclusive eu não respondi a pergunta, mas a gente vai voltar nela depois. Não, mas foi bom, porque a gente acabou entrando direto no assunto, já começamos com a gás todo. Outro dia eu estava conversando com uma interna que estava super feliz, porque ela aprendeu a ler aos 60 anos. Ela aprendeu a ler dentro de uma cela. Com uma outra que o sonho era ser professora. E aí ela começou a dar aula dentro da cela dela. Uma mulher que chega aos 60 anos sem saber ler, Sim. não tem como dizer que a vida dessa mulher não foi uma desgraça. Sim. Todos os fatores que levaram essa mulher a estar presa ali aos 60 anos sem saber ler, Sim.
É uma síntese de desgraça, entendeu? Tem que considerar isso. Né? E há muitos, e há muitos. Eu recebo, né, por causa das meninas que saem, entram em contato, eu recebo muitas mensagens no WhatsApp. E é muito comum que as mensagens venham com erros muito grosseiros, porque muitas não são analfabetas funcionais, de português entende? mesmo. São analfabetas funcionais, sabe? E aí muitas vezes eu tenho que orientar elas por áudio, porque é mais fácil delas entenderem do que eu ficar escrevendo, porque não vai entender a pontuação adequada e tudo mais. E isso é muito triste. Muitas que têm um sonho, meu sonho é voltar a estudar. Eu parei de estudar na 3ª série porque eu tive que trabalhar e não sei o quê. E tu vê situações ali muito cruéis, sabe? Então, não tem como você olhar para essa pessoa e dizer, nossa, ela cometeu um crime porque ela é uma pessoa má. Beleza, ela pode ter uma índole má, mas será que essa pessoa teria ido para esse caminho se tivesse dado outra oportunidade para ela? Entendi. E aí você está falando de uma população que em grande parte é jovem, né, que deveria estar estudando, deveria ter pelo menos estudado ensino fundamental, ensino médio, que é o que a estatística mostra, inclusive. Isso é mais grave também, né? Claro, a população com idade mais avançada já seria grave. Mas o complicado é que você tira do mercado de trabalho gente que deveria estar estudando e trabalhando e produzindo, né, Valesca? Por conta da condição terrível que viveu e tal. E aí você ainda tem o preconceito, essas pessoas que você estava perguntando antes, acabei quando eu falei, quando elas saem. Porque teve um caso aí uns anos atrás que mexeu muito comigo, de uma moça com potencial incrível, muito inteligente, muito inteligente. E nunca fez faculdade, porque era muito pobre, conseguiu terminar o ensino médio dentro da cadeia e fez Enem. Aí eu perguntei para ela depois como foi a prova dela no Enem. Ela disse, foi boa, mas eu poderia ter sido melhor. Aí ficou nervosa na hora, esqueceu, ela falou, não, eu fiquei com medo de tirar uma boa nota. Nossa. Por quê? Porque se eu tirasse uma nota muito boa, o DEPEN ia querer fazer aquelas matérias para dizer, presa interna da penitenciária feminina, tira a nota, porque sempre faz para mostrar, para dar exemplo, para não sei o que ela. E aí eu fiquei com medo de darem meu nome. Se dessem meu nome, eu ia colocar um Google. E aí eu descobri o que eu fiz. E meu sonho é ser professora de criança. Quem ia querer matricular filho? E aí lembrar de toda a minha história. Eu não quero. Então eu preferi tirar uma nota ruim mesmo. A pessoa se auto-boicota com medo de ser vista, de ser relembrada do crime que cometeu. Entende? Como se aquilo... E, cara, no Brasil nós não temos prisão perpétua. Então a gente não pode achar que uma pessoa está condenada a uma prisão perpétua. E o senso comum... Na prática, muitos estão, né? Por conta da falha do sistema. Acaba ficando lá. Quem tem problema psiquiátrico, por exemplo, muitas vezes fica ad eterno lá. Mas assim, nós não temos, né, no nosso ordenamento jurídico prisão perpétua, mas a sociedade imputa isso a essas pessoas. Quando insiste em ficar lembrando do crime que cometeu. E assim, a gente vê isso com muita facilidade nos casos emblemáticos lá. Fulano que matou Beltrana, que tomou jornal. Você viu que ele virou pastor? Ele pode ter virado, gente. Qual é o problema? Sim. Mas é cínico. Não, o cara cometeu um crime, ele se arrependeu, ele está disposto a mudança. Por que você está duvidando antes dele mostrar que ele pode ser outra coisa? Que se regenerou, enfim, que está disposto a produzir. Entendeu? Por que você está julgando? Deixa que ele... Se ele cometer outro erro, aí você vai dizer, realmente ele usou a igreja para. Mas por que o seu julgamento vem antes? E as pessoas estão o tempo inteiro julgando quem sai do cárcere. O tempo inteiro julgando. E isso é muito cruel. Essas pessoas têm muita dificuldade de conseguir ser aceito. E muitas vezes na própria família. A família mesmo não entende. Porque a pessoa passa encarcerada anos. Ela começa a acostumar com o linguajar, com o jeito de andar, com o jeito de comer. A pessoa não come com talher, gente. Ela passa 20 anos sem comendo com talher. Ela vai sair metendo a colher assim, ó. E a família já olha. E muitas vezes, quando é jovem, eles voltam para os núcleos porque aquele núcleo entende ele. Aquele núcleo não vai tirar sarro do jeito que ele fala. Aquele núcleo não vai tirar sarro do jeito que ele come. O que dificulta a recuperação, na verdade. O que dificulta a recuperação, principalmente quando envolve droga. Sim. Valesca, eu vou falar de um público que eu sei que é muito caro para você e também para esse programa, né, que é o público feminino, das mulheres. E que são vítimas, talvez, dos maiores preconceitos. Né, porque tem a população, por exemplo, LGBT, que também é encarcerada e que também sofre uma gama de preconceitos completamente absurda, né? Mas as mulheres são um público muito especial. Eu queria que você falasse um pouquinho que tipo de problema mais comum as mulheres enfrentam, que eu sei que passam desde não ter, por exemplo, absorvente íntimo na cela, alimentação adequada, até a privação do direito de ficar com os próprios filhos. Então fala um pouquinho dessa questão tão grave que é o tratamento que se dá indigno à mulher encarcerada, né? Começa já do julgamento social do meu Deus, essa mulher cometeu um crime.
E aí a gente vai para outro lugar. Quando um homem é encarcerado, lá dentro, ele é obrigado a reforçar aquilo que socialmente se espera de um homem, que o estereótipo, você é homem não chora, homem tem que ser viril, homem tem que ser macho. Então, na cadeia, ele vai ter que reforçar essa coisa. Para a mulher não, ensinam para a gente que você tem que ter modos, você tem que andar arrumada, você tem que falar baixo, você não pode chamar palavrão. Esse é o padrão. É isso que ensinam pra gente. Para você ser uma mulher bem-sucedida, você tem que cuidar da sua casa, você tem que ter filhos. Quando se aprisiona uma mulher, se tira dela tudo que a sociedade disse para ela que ela só era mulher se ela tivesse. Ao passo que para o homem se reforça tudo aquilo que disseram, olha, você agora mostra que você é macho mesmo. Sim. Então já é uma punição absurda para a mulher. Tipo, agora ela está assim, a casa que disseram que ela, para ser uma mulher, ela tinha que cuidar bem da casa. Que casa? E cuidar bem dos filhos. Cadê os filhos? Não que tem. Eu nem posso ver. Então, já começa assim, a punição já é muito cruel e muito mais pesada do ponto de vista psicológico e emocional. Da perspectiva cultural mesmo, psicológica. É isso. Já começa por aí. Já começa por aí, assim, né? Aí, além disso, muitas mulheres encarceradas já têm companheiros encarcerados. Se você entrar se você olhar uma fila na porta do Complexo Penal de Piraquara, que é o nosso maior complexo penitenciário no Paraná, no dia de visita, 95% são mulheres. A mãe não abandona, a irmã não abandona, a esposa, a namorada, a cunhada, mulher vai lá. Homem não visita a mulher na cadeia. É muito raro. Porque é indigno. Como é que eu vou ficar com essa mulher que cometeu um crime? Se ele já não cometeu, ele não quer mais ela, porque é indigno. Mulher criminosa meu Deus. Parece que como a gente já tem aquele resquício, sabe? Tem não, que nem é resquício, infelizmente, ainda é um fato. É fato, né? Então, assim, a situação da mulher é muito pior nesse sentido. Eu lembro que quando reabriu as visitas pós-pandemia, o Departamento Penitenciário, para evitar aglomerações, fez um escalonamento de visitas. Então, tipo, eu não vou lembrar detalhes, mas é tipo, o primeiro final de semana ia cônjuges, segundo final de semana, pais e mães, terceiro final de semana, para não estar sempre misturado, né? E separado. Aí teve um dia que era visita de cônjuge. E eu cheguei no complexo penal, uma fila enorme de mulher. Eu ia fazer um trabalho lá voluntário no sábado. Mas quando eu entrei na penitenciária feminina, que era onde eu ia, tinha uma presa, conversando com um rapaz. Aí eu perguntei para ela, eu falei, hoje não era visita de cônjuge? A moça disse sim. Eu falei, mas tem uma fila enorme lá fora, ninguém veio para cá? Ela falou, não. Das quase 400, tinha que agendar antes, vale destacar. Das quase 400 pessoas, mulheres que a gente tem, só teve 2 agendamentos, um para amanhã e um para tarde. O da manhã não apareceu, ela ficou aqui toda pronta esperando ele. E o da tarde está ali. Que coisa aí. A fila de mulher lá fora para visitar os homens na cadeia estava gigante. Então, É um dado que a gente não costuma pensar, né? Eu saí com um nó na garganta, sabe? Com um nó na garganta. Sim. Dizer, é isso, essas mulheres são largadas aqui. E às vezes acabam que quem dá auxílio são outras mulheres da família, e às vezes essas outras mulheres da família nem conseguem dar o auxílio, porque estão no interior, porque ficaram com os filhos da que foi presa. Você falou cônjuge, mas também se estende, por exemplo, a pais, né? Sim. Tios ou, sei lá, padrasto. Eu falo desse final de semana porque era específico de visita de cônjuges, né? Mas para todos os graus de parentesco, entendeu? O pai tem vergonha de visitar uma filha presa. O Valesca, a situação da mulher que tem filhos, né? Que é bem específica, bem grave, porque não é só o problema dela, é o problema da privação do direito da criança, quando é menor de idade, de ter a mãe junto com ela, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso também, do quanto é grave esse problema e, enfim, se existe uma solução possível para isso, mudar a legislação, é questão da mudança de mentalidade mesmo do povo também, além de talvez um sistema mais humano, mais humanizado, digamos assim, né? Eu acho que falta uma mentalidade, inclusive do judiciário, porque a gente ainda tem muitos juízes indeferindo que essas mulheres vão para casa, descumprindo tanto a legislação, quanto, inclusive, uma decisão habeas corpus coletivo que tem do STF, para que todas as mulheres com prisão provisória, com filho menor de 12 anos, etc., cumpram sua pena em casa ou presas provisórias consigam ficar com tornozeleira, enfim. O judiciário não cumpre isso. Então, ele pune as crianças quando faz isso. Quando impede que essas mulheres estejam lá cuidando dos filhos. E pune outras mulheres, que são as que vão ter que cuidar dos seus e mais daqueles que não são seus. E vale destacar que muitas mulheres, inclusive, estão presas porque reagiram à violência que sofreram em casa. Então,
É comum Tentativa de feminicídio, por Tentativa exemplo, de feminicídio, estupro, agressão, estupro. Tem os mais variados tipos. Tem os mais variados tipos. E tu penaliza essas crianças. E aí, ainda tem outro caso, da mulher que é presa grávida, né? Que ela vive inicialmente uma situação de hipermaternidade, porque ela fica 24 horas com o bebê, sem rede de apoio, depois que o bebê nasce no cárcere. Fica ali 24 horas, quando bate 6 meses, esse bebê é tirado dela. Aí ela sai da hipermaternidade para a hipomaternidade. Tipo, antes ela ficava 24 horas e de repente o bebê some. Vai para alguém da família que tenha condições ou para o abrigo se não tiver ninguém da família. Imagina o grau de sofrimento. Imagina. O Valesca, pena que o programa está terminando, mas eu queria fazer uma última pergunta bem rapidinho para você. Sobre a privatização do sistema carcerário brasileiro. Você é favorável a essa forma? Acho que pode ajudar. Claro que não é só isso que vai resolver, mas ajudaria a dar mais rapidez, mais eficiência ao sistema, ou você acha que não vai mudar coisa nenhuma se isso for efetivado? Vai piorar muito. Por Já quê? começa que começa assim, né, que o poder de polícia compete ao Estado, ponto, acabou. A privação de liberdade, a pessoa está sendo custodiada pelo Estado e não por uma empresa. Se você coloca empresas, as empresas ganham por pessoa, por elemento, por quantidade de gente. A empresa vai querer faturar com mais gente presa. Negócio. É negócio, gente. Privação de liberdade não pode ser um negócio. Algumas questões no país não pode ser negócio, né? Acesso à água, saneamento básico. É muito grave quando você privatiza algumas questões. E o sistema penitenciário não pode ser passível de privatização. Nem mesmo que diz, vamos privatizar a alimentação, vamos privatizar tal coisa. Cara, não tire a possibilidade de canteiro de obra de pessoas encarceradas. Porque quando você privatiza atividades que eles fazem lá como trabalho, a hortinha, isso tudo ele também está fazendo diminuição da pena, está ocupando a cabeça, porque as pessoas precisam trabalhar, né? E aí é tudo errado se você pensar em privatizar. Sim. Mas antes de acabar, eu posso falar do coletivo, porque é Pode, importante? rapidinho. Pode Não, falar. é importante assim para a gente falar, porque é muito raro que as pessoas se importem e queiram ajudar questões no sistema penitenciário, né? E quando eu criei o coletivo, foi porque, por várias razões da minha militância, da minha história feminista, etc., comecei a atuar com mulheres encarceradas e eu vi que às vezes aparecia pessoas querendo ajudar e eu queria envolver mais essas pessoas. Só que o coletivo, Você Não Está Sozinho, ele não atua só com mulheres em situação de cárcere, a gente atua com mulheres em condição de vulnerabilidade, geral. Em geral é mãe solo. Mas a gente atua dentro dos presídios e com as egressas. Porque, para mim, a coisa mais importante é atuar com as egressas. É evitar que essas mulheres voltem. Então, o que a gente faz? A gente dá todo tipo de suporte que possa se imaginar. De fazer currículo, ir atrás de vaga de emprego. Jurídico. Mobilizar. Às vezes elas saem sem roupa, elas saem sem nada. Elas não têm um telefone para entrar em contato com ninguém. Então, a gente consegue bens materiais do básico, entendeu? Assistência, às vezes elas só querem conversar. Elas querem contar os feitos. Elas mandam mensagem, agora eu estou num curso de manicure, eu vou trabalhar no salão. É isso, assim, eu comemoro cada coisa que elas conquistam. Ontem eu recebi 2 mensagens, segunda, incrível, que era uma que conseguiu um emprego, me mandou mensagem super feliz, e a outra que também conseguiu um emprego e estava muito feliz, porque ainda de tornozeleira eletrônica, ela conseguiu um emprego de carteira assinada, e foi o primeiro emprego de carteira assinada da vida dela, aos quase 30 anos. Entende? E aí ela ia poder voltar a estudar, que ela parou na 6ª série. Ia poder ver os filhos, que está em outra cidade. Que ela não vê desde que foi presa. Então, assim, é muita coisa envolvida, sabe? Então, essa coisa move a gente, assim, para ver que essas mulheres... Ver quando elas dão certo depois, gente, é lindo demais. Comemorar essas vitórias, né? Exatamente. Que parecem pequenas, talvez, para a maioria das pessoas, mas para elas são gigantescas. Né? Exatamente. E, inclusive, o nome do coletivo se deve ao fato de que a mulher encarcerada, em geral, se sente só mesmo, sabe? A mãe solo, sem rede de apoio, ela se sente só. Então, a gente vai atrás dessas mulheres para olhar nos olhos dela e dizer isso. Minha amiga, você não está sozinha. A gente não sabe como a gente vai te ajudar. Passa a lista aí do que precisa e a gente corre na rede de voluntários. Mas vamos te ajudar. Mas a gente vai te ajudar. E a gente ajuda todas. Assim, graças a Deus, nunca ficou ninguém que pediu amparo pra gente sem ajuda. Legal. Vou ter que terminar o programa. Obrigado. É uma pena, porque dá pra gente falar 2 horas sobre isso, né? Ô, Valesca, obrigado por você ter vindo conversar com a gente aqui. A Valesca, que é membro da comissão do Conselho dos Direitos Humanos do Paraná, que faz um trabalho belíssimo. Mas obrigado e parabéns por você ter tido a coragem de assumir essa causa que pouca gente tem, de abraçar uma população que é vítima de tanto preconceito, tanto ódio, e aí é sem exagero quando falo ódio, de um segmento da sociedade que não entende que eles também são seres humanos. Os exemplos que ela citou mostram isso. O que essa gente quer, na verdade, é oportunidade. Então tem que pensar um pouquinho nisso, né, gente?
Pessoal, obrigado pela audiência e até a próxima semana. Obrigado, Valesca. Muito obrigada, Aurélio, mais uma vez pela oportunidade. Pessoal, sigam a gente lá, @coletivo VNS. E ajudem também. Isso aí, obrigado, gente. Um abraço. Tchau.